ficam muito tempo paradas, né? Eu digo assim, atletas de várias outras agremiações, porque as do Tiradentes não ficam, sempre estão em atividades em outros tipos de competições locais, futsal, futset, e enfim, mas existe sim essa carência de muitas outras competições federadas, que nós sabemos o quanto o futebol feminino ele vem avançando, vem tendo mais visibilidade, principalmente no nosso estado, porque nós fomos para o Brasileiro, a gente conseguiu passar do primeiro jogo, trouxemos um bom resultado para o estado, mas mesmo assim a gente sente sim falta de trazer mais competições, principalmente também competições municipais, que nós só temos a Copa Batom. Correto. E o estadual. Poderiam ter outras competições, quem sabe futuramente também o Tiradentes possa estar fazendo uma competição interestadual, trazendo outros... Né? Isso, movimentando a base, principalmente a base do futebol feminino, que a gente sabe que a base ela é o início de tudo. Né? Tanto no futebol masculino quanto no futebol feminino. Então, a gente vem esse tempo treinando com a base, fazendo com que as meninas peguem um pouco mais de ritmo de jogo, até mesmo porque a gente pretende também usar as meninas da base no piauiense. Olha, claro, é inegável que você é uma pessoa que realmente luta pelo futebol feminino, pelo esporte feminino em geral. Quando você viu aquela final entre Corinthians e São Paulo, com mais de 40 mil pessoas no estádio, te dá aquela empolgação, aquela vontade ainda maior de brigar pelo futebol feminino? Sim, porque nós sabemos... Renova, né, as baterias? Renova demais. E também fazendo um parâmetro entre... a gente não pode nem comparar, mas nós sabemos que a torcida feminina no nosso estado, ela ainda é um pouco tímida. Isso, deveria ter uma torcida um pouco mais aguerrida. Nós precisamos... Levantar a bandeira mesmo. Isso, levantar a bandeira. Nós precisamos de torcida. As meninas de todas as agremiações, de todos os clubes, de todas as escolinhas precisam dessa torcida. E foi lindo, maravilhoso ver aquele estádio lotado de se eu não me engano, quase 60 mil. Isso. Né? Quase 60 mil pagantes. E foi um espetáculo muito lindo. E é o que nós esperamos, que daqui a alguns anos isso exista aqui no nosso estado também. Que a gente tem um estádio muito grande, né? Um estádio que abarca não essa quantidade de pessoas, mas a gente sabe o quanto o nosso desejo é grande que isso aconteça. Isso, aí vamos para o nosso calendário, para as nossas agendas de competições locais. A Federação de Futebol do Piauí organiza o Campeonato Piauiense de Futebol Feminino. Porém, vamos dizer assim, uma vez ao ano, no máximo 2 meses. Isso, justamente. Complica. É um pouco complicado. O calendário que foi repassado para a gente é que já iniciaria final desse mês de outubro para o começo do mês de novembro. E existe essa carência de ter também clubes para participar, que a gente sabe que hoje já existe aí pela federação, não só a CBF, mas também o Mundial, que existe essa necessidade de se ter o masculino e o feminino de todos os clubes. Mas, infelizmente, essa não é a realidade aqui no Piauí. A gente tem o Tiradentes, tem o masculino, tem o feminino, e a gente busca para que isso não seja só no nosso clube, seja também em outros clubes, está incentivando os outros clubes a incentivar o feminino, que isso é muito importante para o nosso estado. Olha, eu tenho uma pergunta curiosa a respeito do futebol feminino. Você que realmente vive o dia a dia, eu já vi várias jogadoras com muito talento e depois eu vi essas mesmas jogadoras em outras profissões, né? E já tendo o futebol feminino como 3º até 4º plano. Hoje, continua acontecendo, você que vive, poxa, a Rebeca é uma bela de uma jogadora, mas vai ter que deixar. Deixou. Continua acontecendo isso? Sim, continua acontecendo. Hoje nós temos meninas também que fazem parte da própria base, que elas estudam, elas trabalham como jovem aprendiz e elas vão para os treinos à noite. Os nossos treinos estão sendo a partir das 5h30 no campo do Cefap, mas elas também estão lá. Por exemplo, teve agora algumas outras competições que teve atleta que não foi. Por exemplo, o Brasileiro, ela teve, eu não digo empecilho, porque o trabalho delas não é empecilho. A gente diz essa barreira, porque se o futebol ele tivesse esse financiamento pelo próprio clube, porque assim, nós sabemos, né, se fosse financeiramente sustentável, isso não aconteceria, como não acontece em alguns clubes daqui, do próprio Piauí. A gente vê atletas do
masculino, que não precisam ter uma renda extra, mas as meninas sim precisam. Às vezes eu me entristeço com essa situação, porque a atleta poderia render mais. Correto, ela poderia ter mais qualidade, poderia dar melhor o futebol dela, mas ela precisa ou estudar, às vezes trabalhar e treinar. E isso é algo que causa comoção em mim também, na nossa comissão. Porque tem um detalhe, né, Aline? Porque aí muitas vezes ou a jogadora abre mão de poder ajudar a família financeiramente trabalhando em uma outra profissão, ou vai encarar a carreira como jogadora, porque vem infelizmente a famosa sorte, né? Tipo, nós temos a Valéria, que representa muito bem, a Nenê, a Magá. Então são jogadores que levaram sorte, né, nesse mundo tão difícil do futebol feminino. E aí eu queria te perguntar, qual o trabalho específico que você faz psicologicamente com as atletas para elas não se estimular e não deixar a carreira de mão? A gente sempre tem esse trabalho de estar incentivando a elas, colocando elas em competições, justamente para elas não perderem esse foco. Certo. E a gente sempre conversa com elas, a gente diz, o estudo, ele é em primeiro lugar, principalmente para as meninas da base. Correto. Mas as meninas que já são do profissional, alguns que ainda estão com a gente diz, olha, eu sei que o seu trabalho é importante, mas se você quer jogar o futebol, a gente precisa focar também no futebol. E para ela não perder esse foco, para ela não perder essa esperança de, quem sabe, mais na frente ela poder se destacar e ser vista por um clube de Série A. Mas nós sabemos o quanto que isso é importante. Tem que ter uma vitrine. Aí eu te faço outra pergunta em relação, nós temos as jogadoras, né, desde a base às profissionais, e treinadoras. Como é que nós estamos de treinadoras hoje no nosso futebol feminino? No momento, o Tiradentes não tem treinador para o profissional. Agora, para o piauiense, a gente tem o Paulo Sérgio, que é conhecido como Topô. Ele vem nos ajudando bastante. Ele quem é o treinador das meninas da base, mas até o instante momento nós estamos em processo de eleição para o novo presidente. Então, só depois da eleição é que nós vamos saber como é que vai ficar todo esse contexto do Tiradentes em relação à comissão. Pronto, mas aí em relação a treinadoras, nós temos treinadoras hoje no futebol piauiense também? Os Picos tem. Não, em Picos nós temos, nós tínhamos aqui em Teresina uma treinadora muito renomada, que é a Girolim. Hoje ela está se eu não me engano, está em São Luís, mas também ela foi a treinadora campeã do Tocantinense, o estadual Tocantinense Sub-18, que aliás dizer que eu até encaminhei algumas meninas para ela, e assim, a gente tem muitas treinadoras boas e que o futebol em si, tanto masculino quanto feminino, deveria dar essa oportunidade. Se eu não me engano, vai vir uma treinadora para um outro clube daqui, do Piauí, feminino. É uma treinadora, não sei o nome dela, não recordo, mas assim, a gente pretende sim, tá? Nós temos também, não só a treinadora, mas nós temos também a nossa fisioterapeuta, que é a Natália, é uma mulher aguerrida, que ajuda muito o Tiradentes. Então assim, dentro do universo do futebol, cabe em todos os setores o feminino, a mulher. No caso, você que é supervisora do Tiradentes. Olha, deixa eu agradecer a você, mais uma vez, participar aqui do nosso programa. Lembrando que as nossas câmeras e os nossos microfones estarão sempre à sua disposição e à disposição do Tiradentes e do futebol feminino. Nós que agradecemos e estamos à disposição também. Show de bola. O Esporte Antares vai para um rápido intervalo. Na sequência, Série B do